Fala pessoal do Maratona Estudante, sejam bem-vindos para mais uma aula. Eu me chamo Henrique Pires e na aula de hoje a gente vai dar início a uma playlist a respeito de vegetação. Um assunto super importante e que sempre cai no seu vestibular. Pessoal, na aula de hoje nós vamos tratar de conceitos que vão caracterizar o tipo de vegetação que nós estudaremos mais à frente. Então aqui nós teremos a caracterização da vegetação quanto à temperatura, umidade, luminosidade, folhagem e estratificação. Vamos lá? Bom, no primeiro caso, quanto à temperatura, a vegetação pode ser caracterizada de três maneiras. Ou ela é megatérmica, ou mesotérmica e microtérmica. Quando uma vegetação ela é megatérmica, ela se encontra em áreas onde você tem temperaturas elevadas. E essas áreas são, preferencialmente, áreas de clima tropical e equatorial. Bom, se a vegetação for caracterizada como mesotérmica, ela vai estar em áreas onde você tem uma grande amplitude térmica, ou seja, uma diferença de temperatura a depender da época do ano. E essas áreas são preferencialmente de clima temperado. E se a vegetação for caracterizada como microtérmica, ela vai estar em áreas onde você tem baixas temperaturas, ou seja, áreas de altas latitudes afastadas da linha do Equador, seja norte, seja sul. Nesse caso, primeiro, temperatura. Em relação à umidade, nós temos aqui algumas variações. Uma vegetação ela é denominada de hidrófila quando ela vive predominantemente em meio aquático. Então, hidro lembra de água, pessoal. Hidrófila, ambiente aquático. Nós temos também as plantas que são plantas ou até mesmo vegetação que são denominadas de higrófilas. Higros vem de umidade. Então, são vegetações que se encontram em ambientes úmidos. Lembrando que o fato delas estarem em ambientes úmidos não quer dizer que elas são aquáticas. Nos livros de física, às vezes aparece um galo que ele costuma variar a sua coloração de azulado e rosado. Isso é um higroscópico, ou seja, ele mede se o ar está seco ou se o ar está úmido. Quando o galo fica rosado, o ar está úmido. Quando o galo fica azulado, o ar está seco. Então esse é um exemplo de higroscópico que mede a umidade do ar. Bom, nós temos também a vegetação mesófila, aquela que está em área onde você tem uma baixa umidade. Aqui, pessoal, nós vamos ter a xerófitas ou xerofilás. As duas nomenclaturas estão certas e são um tipo de vegetação que vão estar principalmente em áreas de baixa disponibilidade hídrica ou até mesmo de ambiente muito seco e de elevadas temperaturas. Então elas vão apresentar principalmente adaptações a esses ambientes. E no último caso nós temos a vegetação das halófitas. Então halo é relativo a sal, a salino, ou seja, vegetações de ambiente salino. Essa é a caracterização quanto à umidade. Nós temos aqui uma caracterização quanto à luminosidade. Você vai ter as vegetações denominadas heliófitas, que são as vegetações que você vai ter uma grande exposição à luz solar, os raios luminosos. Entretanto, você vai ter aqui, contrapondo as heliófilas, você vai ter as ombrófitas, ou seja, aquela vegetação que vai estar em áreas onde você tem muita sombra. Ou seja, a penetrabilidade dos raios solares vai ser muito pouco quando comparado com as heliófitas. Então, essa é a caracterização quanto à luminosidade. Nós temos aqui uma caracterização agora quanto à folhagem, ou seja, no aspecto morfológico, no aspecto da forma. Nós vamos ter a vegetação pode ser caracterizada como latifoliada. Bom, esse termo caracteriza a planta que tem folhas largas e ela vai ser encontrada principalmente em áreas úmidas, como eu destaquei aqui pra gente. Um segundo caso, nós temos também a vegetação aciculifoliadas. Aqui eu coloquei até a definição pra gente, que é folhas em forma de agulha. E pessoal, isso é uma adaptação da vegetação tendo em vista o seu ambiente, uma vez que ele tem uma baixa disponibilidade de água. Então a planta ela faz com que suas folhas se transformem em forma de agulha justamente para não perder água. Então coloquei aqui pra gente uma adaptabilidade. Nós temos uma terceira folhagem, que é a folhagem perennifoliada. Nos nossos vídeos de hidrografia, nós trabalhamos bastante o conceito de rios perenes, que são rios duradouros, ou seja, eles não secam. A definição ela se aplica aqui também. São folhas perenes, ou seja, duradouras, que não caem, e também verdes.
Em contraposição, em posição, no caso aqui contra a perene foliada, nós temos as decíduas, ou também chamadas de caducas, onde você tem a perda da folha a depender da época do ano. Então essa caracterização quanto à folhagem. E agora quanto à estratificação. Nós temos um extrato arbóreo, ou seja, de porte rasteiro. Podemos ter também o extrato arbustivo de médio porte. E nós temos o extrato arbóreo de grande porte. Agora eu vou deixar um tempo para você tirar um print e fazer algumas anotações. Bom pessoal, só corrigindo aqui, nós temos o tipo de estratificação herbáceo do porte rasteiro. Beleza? Pessoal, essa foi nossa aula inicial em que a gente trabalhou conceitos muito importantes que vão caracterizar os tipos de vegetação mais à frente. Se você gostou, curta, compartilhe, comente com seus amigos. Lembrando que aqui na descrição do vídeo nós temos o link do nosso Instagram. Então é só clicar e lá que você tem uma série de postagens relacionadas ao estudo. Até a próxima!